Notícia importante de ontem: o Senado aprovou o projeto do saneamento básico que vai agora diretamente para a assinatura do presidente da República. E é sobre isso que vamos conversar com o Edson Carlos, que preside a entidade chamada Trata Brasil, que lida exatamente com esse problema tão importante e que foi deixado de lado durante décadas pelos nossos governantes. Sempre se disse que os governantes não gostavam de fazer obras enterradas, como costumam ser as obras de saneamento. Mas parece que isso vai mudar, pelo menos a expectativa, né, Edson Carlos? Muito bom dia. Bom dia, essa é a expectativa mesmo. Foram 2 anos de debate no parlamento, desde o governo Temer. Todas as entidades já tinham conversado com o governo federal de que estávamos há 13 anos da lei atual, que é de 2007, e o saneamento não tinha conseguido avançar na velocidade que se imaginava, né? O Brasil tem investido em torno de 12 bilhões de reais, quando os cálculos mostram que a gente precisa pelo menos 25 a 30 bilhões se a gente quiser levar água e esgoto para todos os brasileiros em 2 décadas, né? É o tempo imaginado para resolver todo o problema. Então, efetivamente, o governo federal, que vinha sendo a locomotiva dos investimentos nessa área, não consegue mais dar conta, estados e municípios com grandes problemas fiscais. Então, se a gente quiser realmente fazer com que o brasileiro tenha essa dignidade mais cedo, a gente precisava fazer alguma coisa, e esse marco regulatório tenta trazer mais investimentos para o setor, que o setor precisa muito. Conosco, Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Edson, no momento em que o dinheiro não está sobrando em lugar nenhum do mundo, muito menos por aqui no nosso país, da onde que vai haver recurso para investimento nessa área? Há uma sinalização, por exemplo, de possibilidade de recursos estrangeiros para investimento no saneamento no Brasil, quando já estiver sancionado o novo código? Sim, mesmo o Trata Brasil, que não mexe com o negócio, com essa área de competição entre companhias, a gente trabalha a mobilização da sociedade, nós recebemos várias empresas internacionais, fundos de investimento, querendo saber que mercado de saneamento é esse, por que o Brasil estava nessa situação. Não há país no mundo com esse tamanho que ainda tem um problema tão grave de saneamento, a não ser a Índia, né, que é onde isso está muito longe ainda de ser discutido. Então, todo mundo está olhando o Brasil com muito interesse. Grandes companhias israelenses, californianas, espanhóis, todo mundo olhando a possibilidade de disputar negócios de saneamento no Brasil, além das empresas que já estão aqui, que também estão ligadas a grandes grupos internacionais. Então, existe sim, o ministro da Economia tem falado muito isso, que ele tem sido procurado, o BNDES também. Então, a gente acredita que haverá muito interesse, sim. A gente está acompanhando a divulgação, né, de prazos para que tenhamos uma universalização da rede de esgoto e também de água potável aqui no Brasil. Os prazos são elásticos. Por que tão longe assim? Não dá com essa medida para reduzir essa expectativa? Então, o prazo de 2033 a gente acha um prazo curto ainda. Por quê? Porque para você fazer, primeiro porque ainda tem 2 anos aí de até isso tudo começar a funcionar efetivamente, foi um acordo que foi feito com os governadores para que as empresas que existem, as estaduais, possam ver como poderiam, em primeiro momento, chegar na universalização até 2033, ou seja, as empresas que estão, elas terão uma oportunidade ainda de provar que conseguem resolver o problema. Em não conseguindo, as licitações serão feitas e aí começa o novo processo com a iniciativa privada chegando. Isso demanda tempo. Depois essas obras você tem que quebrar a cidade, você tem que rasgar as ruas para colocar tubulação onde não tem, trocar tubulação muito antiga. Então são obras que demoram mesmo, e também a gente tem que lembrar que quando a gente fala 2033, no país todo. Então a gente está falando da Amazônia, do semiárido, regiões mais distantes. Logicamente que os prazos nas áreas urbanas tendem a ser mais rápido. Então a gente vai ter prazos intermediários, quer dizer, em 5 anos o que a empresa vai fazer, em 10 anos, para poder evoluir. A gente acredita que, se em tudo começando, pelo menos aqui 5 anos, a gente começa a ter uma boa sinalização de mudança. Agora, para atender as áreas mais distantes, vai mais tempo.
Edson, a nossa empresa de saneamento, que é a Sabesp, está bem na frente de outras empresas pelo Brasil. Agora, o número que me chamou muita atenção é que 100 milhões de brasileiros, a metade da população, não tem o saneamento adequado. É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui em São Paulo a gente é uma situação diferenciada, como você disse, a Sabesp é uma das maiores empresas do mundo em saneamento, uma empresa rentável, com capital aberto em bolsa de valores, muito mais fiscalizada do que outras companhias do Brasil e vai num outro ritmo. Vocês teriam uma ideia, só São Paulo representa 35% de tudo que o país investe em água e esgoto. Agora, quando a gente fala de Brasil, por exemplo, a região norte, de cada 10 pessoas, só uma tem coleta de esgoto. No Nordeste, de cada 10 nordestinos, apenas 3 têm coleta de esgoto. E mesmo Santa Catarina, que é um estado avançado, Rio Grande do Sul, também, cada 10 habitantes, apenas 3 têm coleta de esgoto. Então, para você ver que quando a gente olha regionalmente, as carências são enormes, né? Então, a proporção em São Paulo qual é? Então, São Paulo tem quase 99% de população com água tratada, mais de 90% com coleta de esgoto e trata 65%, quer dizer, ainda tem 35% do esgoto em São Paulo, no estado de São Paulo, a ser tratado. Ainda é um desafio, porque é muita gente, então ainda é muito esgoto a ser tratado. Presidente, essas empresas especializadas, né, nesse ramo aí, elas estão onde no mundo? São chinesas? A expectativa é que grande parte desse investimento venha de fora do país? Sim, há uma expectativa, porque nós estamos falando de pelo menos 500 bilhões de reais. Existem cifras que falam até em 700 bilhões, se você considerar que tem que trocar tubulações antigas, bombas que não funcionam, consertar estações de tratamento que foram construídas e estão abandonadas. Então, vamos falar de 500 bilhões, que é o dado mais conservador. Quer dizer, isso não tem, as empresas privadas que estão no Brasil não conseguem esse fluxo de recurso, então necessariamente terá que vir capital de outros lugares do mundo. E quando o presidente Bolsonaro esteve na China, não sei se vocês lembram, quando ele voltou, a primeira coisa que ele disse é que foi procurado por empresas de saneamento básico na China. Mas isso também acontece com empresas espanholas, empresas americanas, empresas israelenses, como eu comentei, muito interessadas em vir para o Brasil. Existe uma quantidade de liquidez no mundo, isso foi dito pelo ministro da Economia, e tem poucos lugares do mundo com um mercado tão aberto ainda para se resolver como o Brasil. Então, quer dizer, se esse pessoal quiser investir, tem que vir para um país como esse daqui, apesar das inseguranças que ainda existem aqui, que a gente sabe. Olha, nesse momento me parece muito importante lembrar do nosso saudoso companheiro Joelmir Betti, né? Que você conheceu bem, Edson Carlos. Você se lembra? A pregação dele pelo saneamento básico. Ele sempre dizia, saneamento básico é saúde. E essa pregação, olha, ele estaria comemorando hoje aqui conosco a aprovação. Aí foram 65 votos, né? Contra 13 e nenhuma abstenção no Senado ontem. Sim, Joelmir Betti, o Boixá, sempre foram dois grandes apoiadores da causa do saneamento. Eles diziam que era inconcebível o Brasil fabricar avião, exportar tecnologia agrícola e não conseguir entregar água para as pessoas, coletar e tratar esgoto. Eu lembro que os romanos já faziam isso. Se a gente lembrar como é que funciona a água lá, a gente vê que a água vinha das montanhas por cima, nos aquedutos, para não se contaminar com a cidade, e o esgoto saía por aquelas canaletas por baixo da cidade, para jogar longe. Quer dizer, os romanos já sabiam da importância de ter saneamento básico, e em pleno século XXI a gente ainda está brigando para levar essa infraestrutura para o Brasil. Quer dizer, passou da hora, né, de resolver isso. Presidente, em relação aos próximos passos agora aguardados, depois da sanção presidencial, que realmente precisa acontecer para a gente colocar um ponto final e avançar nessa questão do saneamento e da água potável para chegar a esses 30 milhões de brasileiros que carecem desse serviço, né? O que acaba impactando no SUS, porque uma pessoa que não tem esgoto tratado em casa e que não tem água potável, o caminho dela é ir parar no hospital público, né?
Essa sua colocação é muito importante, porque nós temos mais de 230 mil internações por ano só de doenças veiculadas por água poluída, 230 mil brasileiros. Essas pessoas continuam se contaminando e procurando os hospitais no momento de Covid, né? Sem falar que nós temos 35 milhões de brasileiros que não têm água nem para lavar a mão, para se higienizar nesse momento. Quer dizer, isso equivale à população do Canadá, né? Metade da França. A gente tem aqui dentro que não tem água ainda. Então, isso se reflete primordialmente na saúde, nas doenças que acometem as populações, principalmente quem mora mais perto do esgoto. Então, o que a gente imagina? Que a partir da sanção do presidente, essas empresas que já estão constituídas vão ter que começar a apresentar planos econômicos para as agências reguladoras, para mostrar que serão ou não capazes de resolver o problema até 2033. Em não conseguindo provar isso, a cidade tem que abrir licitação para que outra companhia possa disputar o serviço de água e esgoto. Uma outra coisa que veio também na redação é que os governadores terão a perspectiva de montar blocos de municípios, ou seja, o governador pode juntar municípios muito pequenininhos com municípios maiores, para que aqueles pequenininhos também sejam atendidos, e a partir daí fazer as licitações, e quem ganhar vai ter que pegar a cidade grande, mas vai ter que pegar aquele conjunto de municípios pequenininhos, deficitários, para que ninguém fique de fora, né? É isso que a gente imagina, que em mais 2 anos alguma coisa já começa a apontar como solução para o Brasil. A gente que vive isso, a gente fica angustiado, né? A gente gostaria que fosse para ontem, né? Mas infelizmente tem um trâmite aí que a gente vai ter que aguardar, mas com muito mais otimismo do que a gente vinha até agora. Estamos entrevistando o Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil. O Edson, chama a atenção que há hoje 52 agências reguladoras e com esse marco, que foi aprovado ontem pelo Senado, apenas a Agência Nacional de Águas, que é conhecida pela sigla ANA, que devia ser Anáguas, né? Agência Nacional de Águas, mas aí ficaria esquisito. Apenas ela é que vai regular. Por que tem tanta agência reguladora? Isso é bem Brasil, né? É um custo Brasil, né? Então, a gente tem uma agência reguladora para aviação, uma para telecomunicação, uma para energia elétrica, e quando a lei de 2007, a lei do saneamento foi promulgada, se decidiu deixar essa decisão na mão dos prefeitos. A titularidade do saneamento é do município, só para a gente relembrar, né? Ou seja, a primeira autoridade que deveria se preocupar com a água e esgoto era o prefeito. Infelizmente, eles acabam delegando essa obrigação para as empresas de água e esgoto, que são, na maior parte, concessionárias e não deveriam mandar no saneamento de cidade nenhuma. Mas, enfim, quando a decisão foi essa, muitos prefeitos optaram por criar agências reguladoras municipais, agências reguladoras estaduais, intermunicipais, por bacia hidrográfica. A gente tem um mix de 52 agências reguladoras. O que acontece? Quando você tem uma grande companhia como a Sabesp, por exemplo, muitas vezes ela tem que negociar com várias agências reguladoras, porque uma parte está na agência do Estado, outra parte criou uma agência do município. Isso causa muito problema, muita insegurança. E a decisão do governo federal foi de que a Agência Nacional de Águas criaria normas de referência para que todas as 52 agências façam as regulações embaixo de uma mesma norma técnica. Então, a ANA não vai mandar no saneamento, ela não vai mandar nas outras agências reguladoras, mas ela vai criar um arcabouço legal para que todas elas cumpram as mesmas normas, orientem as tarifas da mesma forma, cumpram as metas de desempenho das empresas em cima das mesmas bases, né? Isso deu muita segurança também para esse marco regulatório. Muito bem, conversamos então aqui na Rádio Bandeirantes com o Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, né, sobre esse projeto importante, né, do marco legal do saneamento básico, que finalmente foi aprovado depois de muito custo no Congresso Nacional. Agora vai à sanção do presidente da República, que deve sancionar o projeto sem vetos, pelo menos essa é a grande expectativa. Edson, obrigado pela entrevista aqui para nós, conversar sobre esse assunto sempre importante ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado à Rádio Bandeirantes, é sempre uma honra e sempre à disposição no Trata Brasil. Bom dia a todos. Bom dia.